Vamos entregar este momento nas mãos da Virgem Maria, Mãe de Jesus, ela que é Mãe de Misericórdia, confessando em Santa Maria, que ela interceda por nós nesta noite, para que possamos aprender melhor sobre a doutrina do sacramento da confissão e assim sermos abraçados cada vez mais pela misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, por favor. Então, essa nossa formação sobre o sacramento da confissão, num tempo muito propício para a nossa conversão, que é o tempo da Quaresma, né? Então, é um tempo muito forte da igreja, 40 dias, em que vamos com Jesus ao deserto. Né? E com ele nós nos aproximamos mais de Deus, estamos mais próximos de Deus, aproximamos o nosso coração do seu coração sacrosanto, santíssimo, e suplicamos a sua misericórdia. E o tema do sacramento da confissão é um tema muito importante e que é pouco falado, né? Assim, das nossas paróquias, às vezes até os sacerdotes pouco falam do sacramento da confissão, é uma pena, porque é um sacramento assim, essencial na nossa vida de fé. É evidente que os outros também o são, né? Mas o sacramento da confissão, ele é junto com a unção dos enfermos, o sacramento de cura, por meio do qual Jesus vem nos curar. Da mesma forma, a unção dos enfermos, né? Tem gente que ouve falar de unção dos enfermos e fica desesperada, né? A gente pode falar assim, eu posso ir até sua mãe na unção dos enfermos no hospital? Não, padre, minha mãe não está tão mal assim, não. Parece que o padre chega de preto no hospital, parece que é o Zé Maria para levar o parente embora, né? Então, isso é uma ignorância, né? Antigamente se chamava extrema unção, né? Só que o Concílio Vaticano II, ele trouxe um nome que é melhor, unção dos enfermos, que é basicamente ungir a pessoa que está enferma. Assim como no Evangelho, Jesus curou tantos enfermos, né? Ressuscitou Lázaro, curou a sogra de Pedro, fez tantas curas, né? Também hoje, agora, neste momento, ele continua curando, continua salvando através dos sacramentos. Né? Porque os sacramentos são isso, são sinais visíveis através dos quais são operadas as graças invisíveis de Deus. Então Jesus subiu aos céus, não foi? Depois da sua morte e ressurreição, foi para o céu. Mas ele deixou o quê? Sobre nós o Espírito Santo e a Igreja. E os 7 sacramentos são esses instrumentos de Deus em que Jesus vem atua constantemente na nossa vida. Né? O sacramento da Eucaristia, recebemos a cada Santa Missa, se estamos devidamente preparados. Então Jesus vem até nós. Então aquelas passagens dos Santos Evangelhos se atualizam na nossa vida hoje. Tem gente que acha que, poxa, que pena, queria tanto viver na época de Jesus, 2000 anos atrás. Né? Não tem que ter pena, porque o mesmo Jesus de 2000 anos atrás está aqui no sacrário. O mesmo Jesus que visitou os enfermos, pregou, né, para as pessoas 2000 anos atrás, é o mesmo que prega hoje na Santa Igreja, na Igreja Católica. Então a gente não tem que se sentir diminuído, pelo contrário, devemos nos considerar mais agraciados. O que ele disse a Tomé? Bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Somos eu e você. Então nós somos bem-aventurados porque nós acreditamos sem vermos. Isso é maravilhoso. Então o sacramento da confissão é, junto com a unção dos enfermos, o sacramento de cura. Como dizia, a unção dos enfermos, eu tenho muitos relatos, e certamente vocês também, de pessoas que receberam a unção dos enfermos e melhoraram. Assim, coisas milagrosas, assim, que a gente esperava. Os médicos já tinham desenganado a pessoa e a pessoa se restabeleceu, voltou para casa por pouco tempo. Então, o que é a unção dos enfermos? Jesus visita aquela pessoa na pessoa do sacerdote, e aí o sacerdote unge aquela pessoa, é Cristo ungindo aquela pessoa, e nós pedimos o quê?
a cura física também, mas sobretudo a cura espiritual, que é a mais importante. A cura espiritual é mais importante. E se for da vontade de Deus, também a cura física, né? Como Jesus reza no Monte das Oliveiras. Afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, sempre deve ser esta a nossa oração. Nós pedimos coisas ao Senhor, mas nós devemos sempre concluir como Jesus nos ensinou. Mas se for de tua vontade, né? Seja feita a tua vontade, dizemos no Pai Nosso. Então, muitas pessoas receberam seus enfermos e foram curadas fisicamente. Mas o objetivo principal da missão dos enfermos, da confissão, dos sacramentos de cura, é a cura espiritual. Né? Aquela pessoa que está no pecado, que jaz nas trevas e nas sombras da morte, e aquela pessoa é visitada por Jesus. Jesus lança a sua luz sobre aquela pessoa e a retira da escuridão. Né? E também, aos anos enfermos, tem o objetivo de animar aquele enfermo na tribulação, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está ali no CTI. Então, ela recebe um novo vigor, é revigorada pela graça de Deus para perseverar naquele tempo de prova, mesmo, que é o tempo da doença. Então, a confissão faz parte desse grupinho aí, dos sacramentos de cura, né? Dentre aí os 7 sacramentos. Então, o sacramento da confissão, como eu dizia, é muito pouco falado hoje pelos sacerdotes. Né? Tem gente até que está anos sem se confessar. Uma vez um padre chegou numa paróquia em determinado lugar, né? E aí ele perguntou assim, mas cadê o confessionário? Vocês não se confessam por aqui? Aí o pessoal, o que é isso? Né? Uma velhinha, o que é isso? Né? Então, naquela paróquia já havia décadas que as pessoas não se confessavam. Né? Então foi entrando na igreja, ultimamente, uma ideia de que a gente essa questão de confissão nada mais era que uma tortura da consciência. Né? Tem que parar de se torturar, de se plano. Né? É uma exaltação da culpa. Né? Não, esse negócio é besteira. Né? Tem que fazer terapia. Né? O importante é fazer a terapia. Né? É evidente que a terapia tem o seu valor. Né? A terapia psicológica e a ida ao psiquiatra tem o seu valor. Né? Mas a confissão é completamente diferente. Por isso que eu falava nos avisos da missa, né? Tem gente que acha que vai ler no padre e acha que é terapia, que é psicanálise, né? Que é o bate-papo. A pessoa não entende o que é o sacramento da confissão. Por isso é importante nós iniciarmos hoje esta nossa formação. Né? E nós vemos no Evangelho, né? Não aparece Jesus lá, Mateus 25, versículo 8. Eu agora vou criar o sacramento da confissão e de agora em diante vocês vão lá e vocês vão lá no confessionário, no Padre Brito, e vocês vão receber a absolvição. Está lá em Mateus 25, 8? Não está, né? Não tem essa passagem. Né? Mas está na tradição da igreja. Nós temos aquela passagem lá em que Jesus dá as chaves do céu e da terra a Pedro. O que ele diz? A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles ficarão retidos. Então, Jesus dá o poder a Pedro, aos apóstolos, de perdoar os pecados e de não os perdoar. Então, este poder foi concedido a Pedro, aos apóstolos, e este poder permanece com a Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo desses 2000 anos. Por quê? Porque Cristo quis que fosse dessa forma. Poxa, seria tão mais fácil entrar no meu quarto, igual aquele povo, né? Eu vou me confessar com o padre pecador, o padre é cheio de pecado aí. Às vezes o padre é pior que eu, não confesso no meu quarto, né? Pois Jesus perdoa ainda. Seria muito mais fácil, né? A gente faz um monte de besteira, na aula do ato, às vezes a gente desculpa ele, não vou fazer mais, né? Seria muito mais fácil, né? Mas o sacramento da confissão significa justamente isso. É o encontro com uma pessoa, é o encontro com Jesus Cristo, na pessoa, na figura do sacerdote, que atua em persona Christi Caput, na pessoa de Cristo cabeça. Então, pressupõe toda essa nossa vergonha pelo pecado mesmo. Né? Porque o demônio ele age assim conosco. Né? Ele primeiro fala assim, não, vai lá, comete o pecado, não tem problema não. A gente vai lá, sem vergonha, comete o pecado. Aí depois fica cheio de vergonha para confessar. Né? Fica cheio de vergonha para confessar o nosso pecado. Então, ir ao sacramento da confissão é ter um encontro com o próprio Cristo. E apresentar a Cristo não ao sacerdote. Não é o Padre Brito que a gente está se confessando. Não é o Padre Eli, né? Daqui a pouco é o Padre Caio, é o Padre Pedro. Mas estamos nos confessando ao próprio Cristo.
Assim como Jesus apareceu, curou, salvou Maria Madalena, a mulher do poço, né? E tantas conversões que nós vemos nas páginas dos Santos Evangelhos. Né? Estas conversões acontecem hoje, a cada instante, e podem acontecer na nossa vida também, quando buscamos o sacramento da confissão. Por isso, se um católico não se confessa, o católico passa anos sem se confessar, passa anos sem ter um encontro com a misericórdia de Deus. Isso é um problema muito grave, né? É um problema muito grave. Por isso, essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, rendemos ao Senhor a sua graça, para que possamos vivenciar esse tempo da misericórdia de Deus, que é o tempo da Quaresma, e através dessa formação que nós teremos, podemos realmente fazer uma boa confissão, né? Não uma confissão qualquer. Eu chego lá e falei isso é o mesmo da semana passada, né? Uma boa confissão, realmente uma conversão do coração, um encontro verdadeiro com Cristo, que seja capaz de mudar a nossa vida. E mudando a nossa vida, nós seremos capazes de mudar a vida daqueles que conviverem conosco, que estiverem conosco em casa, no trabalho. É assim que nós mudamos o mundo, é assim que nós mudamos a sociedade. Partindo da nossa mudança interior, partindo da conversão do coração. Agora eu passo a palavra ao nosso professor Jacob Pedro, que estava preso no trânsito, mas chegou, fizemos um preâmbulo, né? E agora o Pedrão vai passar a bola para ele. Eu passei a bola. Eu vou ficar lá atrás aprendendo. Então, gente, vocês me desculpem o atraso, eu estava no compromisso junto com sua eminência, então acabei atrasado, não tinha como falar não cardeal, né? Então, o Caio deve ter feito uma introdução a respeito do sacramento da confissão, já pode passar? Beleza, então. Então, nós vamos começar a nossa formação a respeito da questão do pecado. O maior mal, e eu diria, o único mal verdadeiro é o pecado. Porque a única coisa que nos afasta de Deus, a única coisa que nos priva de Deus é o pecado. Mais nada nos priva de Deus. Você pode estar passando pela dificuldade que você quiser na sua vida. Nada é capaz de te afastar de Deus, exceto o pecado. Então o pecado é o maior mal, porque ele nos priva do maior bem. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, certo? É a definição de Santo Agostinho. Logo, quando a coisa nos priva do nosso maior bem, esse é o maior mal, que é o pecado. E o que é o pecado? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós achamos que não temos pecados. Mas as Sagradas Escrituras afirmam: o justo peca 7 vezes por dia. Se o justo peca 7 vezes por dia, quer dizer que nós todos temos pecados. Ninguém está isento do pecado. Tem uns que têm um tipo de pecado, outros que têm outros tipos de pecado, mas todos têm pecado. A definição de pecado é uma transgressão da lei divina. Ou seja, quando nós transgredimos uma lei de Deus, e onde está manifesta essa lei? Bem, essa lei está manifesta, por exemplo, nos 10 mandamentos. Está manifestada nos 5 mandamentos da igreja, está manifestada na lei natural, porque nós temos na nossa consciência moral a seguinte ideia, que todos os homens, por serem seres racionais, eles podem concluir que nós devemos agir bem e evitar o mal. Quando nós fazemos o mal, nós instintivamente sabemos que estamos fazendo o mal. É o que diz Santo Agostinho: a alma sabe como ofende a Deus. Então, o pecado em si é uma transgressão da lei de Deus. E o pecado, ele pode ser de 2 tipos. Nós temos aquilo que nós chamamos de pecado mortal, e nós temos aquilo que nós chamamos de pecado venial. O que é o pecado mortal? O pecado mortal são os pecados graves, que rompem de maneira definitiva nossa amizade com Deus.
Isso é um pecado mortal. Um único pecado mortal, ele já é capaz de nos levar para o inferno. E isso é definição dogmática. Quem vai para o inferno é a pessoa que morre em situação de pecado mortal. Isso é de fé católica. Os pecados veniais são chamados pecados mais leves, que não rompem a nossa amizade com Deus, mas diminuem em nós a caridade. 10.000 pecados veniais não têm a gravidade de um pecado mortal. Porque o pecado mortal, ele rompe nossa amizade com Deus. Totalmente. É muito interessante isso. Quando a gente comete um pecado mortal, nós diminuímos a nossa oração. As coisas de Deus se tornam insuportáveis para a gente. É muito comum isso quando a gente comete um pecado mortal. A gente tenta se esquivar de Deus. É mais ou menos aquilo que fez os nossos primeiros pais, né, do Jardim do Éden, quando eles pecaram e eles tentaram fugir de Deus. O pecado mortal tem essa característica, é aquele pecado que a gente comete e depois a gente não quer saber de Deus. Deus se torna um distúrbio para a gente. Geralmente o pecado venial não faz isso, porque ele não rompe a nossa amizade com Deus, mas diminui a nossa caridade. Então, apesar dos pecados veniais, eles não se equipararem aos pecados mortais, eles nos predispõem aos pecados mortais. Essa é a dificuldade do pecado venial. Porque quando a gente vai cedendo aos pequenos pecados, isso nos predispõe para os grandes pecados. É aquela pessoa que conta uma mentirinha aqui, outra ali, e de repente a pessoa está contando uma grande mentira. A pessoa que rouba R$2 aqui, depois rouba mais R$1 ali, e de repente ela já está roubando muito. Porque os pecados veniais nos predispõem para os pecados mortais. Por isso que a vida cristã, ela deve ser uma luta também por acabar com os pecados veniais. Nós, católicos batizados, devemos tudo fazer para evitar o pecado mortal, porque o pecado mortal nos faz inimigos de Deus. Mas nós também devemos lutar para não cometermos pecados veniais, porque os pecados veniais, eles nos preparam para os pecados mortais. Então isso é muito importante. Como uma pessoa comete um pecado mortal? Quais são os requisitos para eu poder afirmar que uma pessoa cometeu um pecado mortal? É necessário algumas coisas. A primeira, pleno conhecimento. Ou seja, a pessoa tinha ciência que o que ela estava fazendo é pecado. Então essa é a primeira coisa para ter um pecado mortal. A segunda coisa para você ter um pecado mortal é que, além do conhecimento de que aquele pecado era pecado, a pessoa ela tinha que ter liberdade de escolha na sua ação. Certo? Então não comete um pecado mortal quem não agiu de maneira livre. Pecado mortal, para que aconteça, a pessoa tem que agir livremente, ou seja, ela sabia que aquilo era pecado, ela tinha liberdade para dizer não, e ela mesmo assim cometeu. E a terceira coisa é que o ato tenha sido realmente realizado. Ou seja, você sabia que a coisa era pecado, você queria a coisa, mas você não fez a coisa. Não tem pecado. Você fez a coisa, mas você não tinha liberdade. Por exemplo, alguém te ameaçou, colocou uma arma na sua cabeça e disse: agora vai lá e rouba a igreja. Você não está falando com a sua liberdade, então ali também não há pecado. E muitas vezes a pessoa cometeu a coisa, tinha liberdade, mas não sabia que o que ela fez é pecado. Ali também não tem pecado mortal.
Parênteses. A ignorância do pecado, ela pode ser uma ignorância culposa. Porque você tem a obrigação de estudar as coisas da igreja. Nós temos a obrigação de conhecer a nossa fé. Conhecer a fé é uma obrigação nossa. Então, a ignorância que nos livra do pecado é a ignorância invencível. Isso é muito importante ser dito. É a ignorância que a pessoa não tinha como saber que aquela situação era pecaminosa. Isso pode acontecer. Então são esses dois pecados: o pecado mortal e o pecado venial. Quais são as consequências do pecado? Para passar. O pecado gera em nós duas consequências. A primeira chama-se culpa. O que é a culpa? A culpa é a responsabilidade do ato. Então, quando você comete um pecado, você é responsável daquele ato. Isso é muito importante, porque nós devemos entender como é que Jesus redimiu o mundo. A segunda coisa é uma pena. Ou seja, tem a culpa, que é a responsabilidade do pecado, e tem uma pena. A pena é aquilo que você vai ter que pagar pelo pecado que você cometeu. As penas são de dois tipos. Nós temos a pena eterna, que é aquela pena que as almas cumprem no inferno, que é a pena do pecado mortal. Ou seja, qual é a pena do pecado mortal? A pena do pecado mortal é a pena eterna. Por isso que eu disse que quando uma pessoa morre em pecado mortal, ela vai para o inferno, porque ela tem que cumprir uma pena eterna, e essa pena se cumpre no inferno. E as penas temporais. Por exemplo, os pecados veniais, elas geram penas temporais. Elas não geram uma pena eterna. O pecado mortal não te joga no inferno. Mas você vai ter que cumprir uma pena por esses pecados. Você vai cumprir, seja nessa vida através dos seus sofrimentos, seja nessa vida através das suas penitências e suas boas obras, seja no purgatório. Então, o purgatório existe para que a gente possa cumprir as penas temporais devidas aos nossos pecados. Então, isso é importante que a gente saiba. O pecado gera em nós, então, duas consequências: a culpa, que é a responsabilidade do pecado, e a pena, que é aquilo que nós teremos que pagar. Certo? Tudo bem até aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, quando Ele redimiu o mundo, o que Ele fez? Ele assumiu para Ele toda a culpa do pecado. Ele, sendo homem Deus e cabeça da humanidade, ao morrer na cruz, ao se deixar ser crucificado, Jesus Cristo, que não tinha culpa do pecado, ele assumiu a nossa culpa. E ele morreu por nós. Porque, na verdade, quem tinha que ter morrido na cruz era nós. Mas Jesus Cristo fez isso no nosso lugar. Por isso que São Paulo, quando ele fala na carta aos Filipenses a respeito disso, Jesus Cristo não se usurpou de sua igualdade com o Pai, mas se fez escravo, morrendo numa cruz. Jesus Cristo, na cruz, ele se fez pecado por cada um de nós. Ele assumiu toda a culpa do nosso pecado, de tal maneira que nós, ao recebermos o batismo, aquele pecado que nós devíamos, aquele pecado do qual nós éramos culpados, porque nós nascemos pecadores devido ao pecado original, Jesus Cristo redime assumindo a nossa culpa. Então, aqueles méritos que Jesus assumiu na cruz, que ele ganhou na cruz, em nosso nome, nos sacramentos da igreja, ele distribui esses méritos. E qual é o primeiro sacramento que nos livra da culpa do pecado? É o sacramento do batismo. Certo?
Jesus Cristo também na cruz, ele assumiu as penas dos nossos pecados, não só a culpa. Não só Jesus Cristo tirou de nós a responsabilidade dos nossos pecados, assumindo para ele essa responsabilidade, mas na cruz Jesus Cristo também sofreu as penas dos nossos pecados. Por isso que Jesus tanto sofreu na cruz. Por isso que ele teve que ser flagelado, coroado de espinhos. Por isso que ele teve que ser crucificado, escarnado. Porque em cada ato que Jesus sofreu, ele estava redimindo um aspecto do nosso pecado. O seu orgulho, nosso pecado de orgulho. Jesus Cristo foi coroado de espinhos, porque nós que queremos ser reis, tivemos o nosso grande rei coroado de espinhos. Olha o gesto de humildade que nosso Senhor nos ensina. Pela sua santa coroação de espinhos, nos fez cura o nosso orgulho. Nós que pecamos pela carne, tantos prazeres que nós buscamos e fazemos pecados com a nossa carne, Jesus Cristo teve seu corpo inteiro flagelado para curar os nossos pecados da carne. Nós que somos soberbos, Jesus Cristo na cruz se fez um verme. É o que diz Isaías no capítulo 53, ele não tinha nem aparência humana. Jesus Cristo curou isso na cruz. Então, assim, a cruz foi as penas que eram devidas aos nossos pecados, Jesus Cristo também assumiu para ele. De tal maneira que a partir do momento em que nós somos batizados e recebemos as graças do batismo, nós não devemos mais nada para Deus. De tal maneira que uma pessoa que morre após ser batizada, ela vai direto para o céu. Porque Jesus Cristo já assumiu a culpa, Jesus Cristo já assumiu as penas. Por isso que nós não devemos nada a Deus. Porque Jesus Cristo já pagou tudo. Então, meus irmãos, nós recebemos o batismo e somos livres de todo o pecado. Porém, depois do nosso batismo, pega o passado, depois do nosso batismo, nós infelizmente voltamos a pecar. O certo, o estritamente correto, digamos assim, seria que depois do batismo, nós não pecássemos nunca mais. Esse é o certo. Pecou, fomos redimidos por Jesus Cristo. Nós não deveríamos voltar a pecar. Porém, nós voltamos a pecar na nossa vida. E muitas vezes pecamos muito. Às vezes cometemos pecados muito graves. Não são dignos nem do nome de cristão. Mas é a nossa fraqueza. Nós somos fracos e pecamos. Então, Deus nos dá novas oportunidades para termos o perdão dos nossos pecados depois do nosso batismo. E esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão. Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados cometidos depois do batismo. De tal maneira que o Concílio de Trento ele afirma duas coisas sobre o batismo. Primeiro, aliás, duas coisas sobre a confissão. Primeiro, que a confissão é o segundo batismo. Segundo, que a confissão, e agora preste atenção, é a única tábua de salvação depois do naufrágio. Ou seja, o sacramento da confissão é o único meio ordinário de se receber o perdão dos pecados depois do batismo. Então é algo muito sério se confessar. Não é algo trivial. É a salvação da nossa alma que está em jogo. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, quem afirma não ter pecados, mente. E nós temos pecados. Nós temos pecados, todos temos pecados, nós somos pecadores, todos nós. Então todos nós precisamos de confissão, ninguém está excusado, todos nós precisamos de confissão. Por isso a importância
que conhecer bem esse sacramento. E o que faz a confissão? Isso é importante que nós saibamos. Temos pecados, e esse pecado, como eu disse, tem essas duas consequências: a culpa e a pena. Quando nós nos confessamos, nós ficamos redimidos da culpa dos nossos pecados. De tal maneira que você pecou, se confessou, a sua culpabilidade daquele pecado está totalmente apagada. Por quê? Pelos méritos de Jesus Cristo na cruz. E as penas eternas dos seus pecados são convertidas em penas temporais. Ou seja, o que nos leva ao inferno é ter que cumprir penas eternas, né? Na confissão, a pena eterna do seu pecado é transformada em pena temporal. Por isso que depois da confissão o padre impõe uma penitência. Por isso que depois da confissão você é chamado a ter uma vida de santidade, de penitência, de conversão. A confissão não apaga a pena eterna dos nossos pecados como o batismo faz. Ela converte em pena temporal. A não ser que você faça uma confissão muito contrita, para que você tenha as penas eternas totalmente apagadas. Depois eu vou contar uma história de um santo, São Vicente Ferrer, a respeito disso, para vocês aprenderem um pouco sobre a questão da contrição.